Fala time, tudo bom? Como é que vocês estão? O camarada pediu para eu fazer uma análise aqui para ele de um criativo. Eu não tenho feito isso, na verdade, tenho feito só através de mentoria individual, mas é, ele pediu e eu fiz essa análise aqui, mas comentei com ele de gravar aqui no YouTube para passar meu feedback, minhas análises do tudo o que está acontecendo aqui relacionado a o que ele buscou no swipe e ao mesmo tempo a escrita desse arquivo de memória e de diabetes, tá? Então vamos lá. Ele detalhou aqui o arquivo, colocou aqui a foto de referência da avatar que falaria, ele colocou aqui que a tela seria dividida na parte de cima e a parte de baixo e considerou os hooks, os 3 hooks que ele escreveu, além do criativo em si, tá? A questão dos 3 hooks, e eu comentei com ele, a gente estava antes na ligação aqui, do que ele entende como estrutura invisível, ele falou ter o controle, etc. Não sei se vocês já acompanharam análises minha de cópia aqui, estão muito relacionados a entender parágrafo por parágrafo o que é a estrutura, o que é o edge validado, o que o edge está vendendo, etc. O edge que você quer modelar, o que ele está comunicando para que você possa usar essa mesma comunicação para fazer com que ele tenha essa mesma persuasão, mas não necessariamente dizendo a mesma palavra, né? Ou não usar sinônimo. O que eu toquei aqui do que ele me mostrou tá muito parecido, tá com o assunto realmente muito parecido relacionado ao que está aqui, tá? Não é o estilo que eu gosto de fazer de hook. Eu acho que até numa variação de 3, eu poderia fazer assim. Eu não faria os dois dessa outra mesma forma, tá? Não sei se vocês vão conseguir ouvir aí, mas vou te dizer o que ele tá falando, tá? What my husband told me about the O que meu marido me falou real cause of Alzheimer's before sobre a causa real do Alzheimer, he died last year, quando ele morreu ano passado, made me flee the United States fez com que eu voasse dos Estados Unidos para forever. sempre. Only one Então, esse é o gancho, tá? Então, o que ele passou aqui é praticamente a mesma coisa. E nos outros hooks, ele não mudou muito a intenção, tá? Eu acredito que fazer isso é quase que falar a mesma coisa. A nível de anúncio, tá? Não é essa forma que eu vejo modelação, beleza? Modelagem, tá? Se de 3 você quiser fazer um dessa forma, beleza. Mas nos outros dois, poder encaixar, óbvio que número 1, você vê que ele fala sobre o Alzheimer, a causa raiz do Alzheimer, beleza? É uma segmentação a nível de Facebook Ads para correr atrás e entender o teu público, mas ao mesmo tempo não precisa usar a visão de que meu marido morreu e etc. Você pode mudar o assunto, mas falar coisas parecidas e pertinentes referentes a esse assunto de segmentação do Alzheimer para poder criar essa curiosidade e chocar as pessoas ao mesmo tempo, tá? Eu tenho aqui uns agentes GPT, se até olhar aqui com um pouco mais de clareza, se tem algum que pode ajudar relacionado a isso. Eu tenho aqui Lead VSL, MicroLead, tenho os do Get Bem Se Venga, deixa eu ver aqui, criativos com diferentes ângulos de cópia. Pode ser até esse, tá? Que eu posso aqui usar para passar para vocês. Esse agente foi projetado para criar copies de criativo altamente persuasivo e conteúdo orgânico considerando 23 ângulos diferentes. Então, essa visão. O que eu vou fazer? Eu vou passar aqui o que ele fez para ele poder criar ângulos diferentes, tá? Eu vou passar aqui o criativo dele, vou jogar aqui no meu prompt, eu vou falar aqui. Gere 5 variações de hooks mais persuasivos que o do criativo abaixo do nicho de Alzheimer / memória. Vou ver o que ele vai gerar, porque para ver se pega visões diferentes. Porque aqui, no fundo, para mim, ele está falando a mesma coisa, tá? Só está mudando as palavras. E isso, para mim, não é modelagem, não é bater controle nem nada. De que não só a nível de hook você pode mudar o formato, mas também mudar o ângulo, tá? Acho que faz muito sentido você fazer essas mudanças de ângulo para poder trabalhar alguma coisa de comunicação e você pegar um público diferente, tá? Eu vou até mudar aqui, até porque ele foi um pouco nessa linha ainda, tá? Eu vou dizer para ele: trabalhe com ângulos diferentes para pegarmos
outras fatias de público. Vou ver se ele vai fazer algo diferente aqui. Daí, o nível de copy, ele colocou aqui, o Alzheimer que é o conhecimento não é natural. Deixa eu ver se ele vai falar ainda do marido. Ele falou do marido sim, tá? Só que ao mesmo tempo depois pode fazer alguma transição para falar algo que o marido descobriu antes de morrer, tá? Isso no final de cada um desses hooks, tá? Minha mãe começou esquecendo pequenas coisas, até o dia que ele olhou para mim e não lembrou mais meu nome. O que eu descobri depois disso pode mudar a forma como enxerga a memória a partir de hoje. Poderia falar aqui nesse caso, né? Tipo, a mesma coisa aconteceu com meu marido, ele acabou morrendo de Alzheimer por causa disso. E o que eu descobri depois disso pode, e etc. Então você pode usar esse fator aqui, mas aí você está comunicando, está tentando buscar uma outra fatia, tá? Que se conecta ainda mais de forma emocional, que está citando a mãe e o marido, tá? Quase ninguém percebe sinais silenciosos que aparecem muitos anos da falha grave de memória. Ignorar isso pode custar caro para você ou para alguém que você ama. E aconteceu com meu marido, que há 2 anos atrás morreu de Alzheimer. Pronto. Aí poderia seguir a cópia. Número 3. A nível de prova de descoberta científica. Neurologistas especialistas em envelhecimento já observam que certos hábitos do dia a dia podem acelerar o declínio da memória. Boa notícia é que ajustes simples e etc. Aqui, se ele vai falar a questão de que o marido dela morreu, ela poderia trabalhar isso aqui na segunda ou na terceira linha, terceiro parágrafo, desculpa, mas com essa visão clara de que, pelo menos você está trazendo aqui um outro ângulo, que é um ângulo de pessoas que elas preferem acreditar numa linha mais científica, ou numa linha mais prova, tá? Eu achei que era só a distração, estresse, cansaço, até perceber que esquecimentos ficavam frequentes demais. Foi aí que entendi quais sinais eu nunca deveria ter ignorado. Aqui ela está falando no caso dela, mas poderia falar algo relacionado com o marido, mudar essa frase aqui relacionado para o marido, tá? Existe sinal e alerta que muitas famílias confundem com cor da idade. Responda aí 5 segundos, a pessoa esquece, ela parece que ela vem uma pedida dentro da proporção. Isso aqui precisaria criar uma conexão melhor com o resto do corpo da copy, tá? Ou então pedir alguma mudança aqui, tá? Para conectar melhor com o corpo da copy em si, tá bom? Mas, pelo menos a nível de, só para ficar claro o entendimento, se você vai testar 3 hooks diferentes, preste atenção de você ter formatos diferentes e preste atenção para você realmente buscar conectar com um público diferente e não ficar reescrevendo a mesma frase, beleza? Então isso a nível de hook, tá? Vamos olhar aqui a nível de copy em si. O Alzheimer conhecemos não é natural, não é genética, não é idade, não é genética, não é preguiça mental. É uma crosta tóxica criada por microplasma, óxido de... Tá, na minha concepção, tá? Eu acredito que não faz sentido entrar muito técnico aqui no criativo, tá? Você precisa instigar muito mais curiosidade para a pessoa querer saber do que ficar entregando nome científico aqui, tá? Então essa parte aqui, ela deveria ser muito mais sobre curiosidade do que querer entregar algo muito específico e falando muito técnico referente ao que é o problema, tá? O mecanismo do problema. Meu marido descobriu a cura natural. 2 ingredientes. Isso aqui é estranho, porque ele falou que, pelo menos tinha falado lá no... Eu não sei se ele está usando isso aqui algo parecido com o corpo, porque lá no vídeo, no criativo, estava falando que o marido morreu, né? Então, não sei seria um pouco essa questão. Pelo menos foi o que eu entendi ouvindo rápido, tá? Meu marido descobriu a cura natural. 2 ingredientes simples que dissolvem essa crosta como ácido no metal. O paciente estava já avançado e começou a recuperar memórias em dias. Quando tentei publicar, veio ameaça. Faça desaparecer ou você ficará vivo antes do Natal. Depois ele teve um ataque cardíaco em massa. Eu sei que não foi um ataque cardíaco. Ah, beleza. É isso. Mas com essa visão clara de um fugir com um país, com um HD que ele escondia dentro do forro da biblioteca da família. Hoje estou revelando tudo gratuitamente de um país onde ninguém pode me encontrar. Esse vídeo está sendo real para 40 minutos. Se você conseguir assistir até o fim,
vai aprender como reverter os danos e tal. Isso aqui eu acho legal, tá? Eu gosto dessa visão aqui de estou foragida, mas decidi revelar isso. Contra tudo, contra todos. Eu acho que pode até bater um pouco mais sobre isso aqui, meio que colocar a visão de Robin Hood, né? De tipo, tira dos ricos para dar para os pobres, tá? Acho que poderia explorar isso melhor aqui. Essa parte aqui, eu acredito que dá para ser melhorada no sentido de trazer essa dor mais forte de que mataram ele, na verdade, né? Ou envenenaram ele, algo nesse sentido, para que ele não revelasse. Mas o que eles não sabem é que eu tinha acesso a essa informação e decidi revelar público, tá? Acho que isso pode ser reescrito aqui. Você vai descobrir os 2 ingredientes já tem na sua cozinha e como combiná-los para eliminar permanentemente o microplástico do corpo e limpar o cérebro. Também vai entender porque todos os medicamentos aprovados após 2020 pioram o Alzheimer. Conhecer a lista de 7 alimentos saudáveis que mais alimentos sacrosam seu cérebro todos os dias. Toda vez que coloca esse vídeo, ele é atacado em larga escala. Eu entendo a intenção de ter colocado aqui meio que 3 itens de Fascinations, tá? Você vai descobrir os ingredientes, também vai entender porque os alimentos, porque os medicamentos pioram o Alzheimer, e esses 3, eu só senti um pouco confuso na forma da escrita, tá? Acho que poderia ter detalhado melhor, tá? E eu acredito que vale a pena estudar um pouco mais sobre a organização de Fascinations no criativo, ou até mesmo olhar algumas cópias do Chris Haddad. Tem que procurar aí, pesquisar, que ele era bem bom dessa parte de encaixar essas Fascinations no criativo, tá? A Lilly, a Pfizer e o próprio governo dos Estados Unidos estariam pagando para removê-lo. Se você clicou e o vídeo carregou, considera isso com sorte. Gosto dessa visão, tá? Acredito que dá para melhorar, mas eu gosto. Assista até o fim e anote passo a passo, porque amanhã terei que apagar tudo para sempre proteger minha filha. Clique agora e descubra a verdade antes que seu marido, seu pai ou até você se torne a próxima vítima desse ataque máximo. Eu gosto, essa visão aqui final não curti não, tá? Mas com essa visão de parece que você tá ameaçando a pessoa de que ela vai morrer se souber essa informação. Acho que não faz sentido, mas eu acho que aqui é mais sobre ela resolver o problema dela, tá? Ela resolveu o problema de memória e não cair em determinados tipos de problema, tá? De uma forma geral, esses criativos aqui, eu senti muito uma visão de... eu senti mais falta nessa parte do criativo de benefícios para a pessoa, tá? Do que foi colocado aqui. Porque aqui falou de uma forma muito técnica no mecanismo do problema, não acho legal. Aqui falou relacionado, beleza, descobriu 2 formas. Faltou pintar um pouco a vida dela aqui, entendeu? De ela realmente querer ter acesso a essa transformação para a vida dela, sacou? Acho que ficou faltando muito dessa informação aqui. Beleza? Vou ver aqui memória 2. Orientações gerais, tá? Referência, link do avatar. Beleza, deixa eu ver essa referência aqui. Deixa eu ver só o Hulk, depois eu vejo o resto e ver como ele foi ajustado. Urgent, the daughter of a professor is killed in a shooting at Gente, a filha do professor é morta na Universidade Brown University right after he proved that a blueberry mixture logo depois que ele provou um misto de blueberry, reverses Alzheimer even ele provou que esse misto de blueberry reverte o Alzheimer mesmo in stage 7. He accuses Big Pharma ele acusa of the diabolical act that ended his own daughter's life. Que acabou com a vida da filha dele. Tá, vamos lá. Professor e pesquisador da Brown University foi baleado pouco depois de provar que simples mistura de metilo pode reverter o diabetes estágio mais avançado. Doutor pesquisador revelou a única forma que pode transformar completamente um dia depois sofreu uma... Isso aqui, eu ainda acho que tá falando a mesma coisa, tá? Eu prefiro trabalhar num formato diferente e até em ângulo diferente, tá? Porque continua falando a mesma coisa. Um dos neurologistas foi morto, a filha do cara foi morto, tal. Isso para mim é a mesma cópia, tá? Nem acredito que nessa visão do Andrômeda, novo do Facebook Ads, se ele enxerga como algo muito diferente. Eu creio que não, tá? Eu creio que seria mais interessante trabalhar até uma visão parecida com essas aqui que ele está dando de resposta de ângulos diferentes, ok?
do que claramente você querer mexer em palavras, ao invés de falar que a filha morreu, agora ele morreu, entendeu? Acho que não vai fazer muito sentido, não vai ter tanta diferença. Acredito que a maior diferença que você pode ter de hook não é ficar mudando palavra ou passar da filha pro professor, entendeu? É muito mais sobre o ângulo que você vai testar, diferente, e ao mesmo tempo o formato, tá? Então acho que pode fazer mais sentido do teste, porque na minha percepção, e até a nível de Facebook Ads, tudo isso aqui é quase que a mesma coisa, não tem muita variação, beleza? Vamos lá. Se no colegas próximos, sua pesquisa mostrava que uma combinação simples feita com mirtilo cruz, algamona, uma erva comum conseguia reativar a área do cérebro que a medicina moderna considera praticamente danificada. Você vê, isso aqui, a nível de visão de transformação, na minha percepção, está muito melhor do que ele colocou aqui nessa parte muito técnica, tá? Essa aqui está muito melhor, beleza? Viajando de tiroteio, o doutor havia revelado os primeiros resultados em pequeno seminário fechado. Alguns pacientes que não reconheciam nem os próprios filhos começaram a recuperar a lembrança esquecida antes. Beleza, tá vendo como a nível de transformação para a vida da pessoa tá melhor escrito do que esse aqui, tá? Que só falou isso. Não tem muita transformação a nível de quem está assistindo, tá? Mas o que aconteceu levantou suspeito. Seu financiamento foi cortado repentinamente, o seu laboratório foi bloqueado e o vídeo que ele explicava o método desapareceu na internet por hora de ser publicado. Fontes afirmam que a grande indústria farmacêutica poderia perder bilhões, uma solução natural impossível de patentear se tornasse conhecida pelo público. Uma coisa que eu estou reparando, e até parecido aqui com o que ele escreveu na Memória 1, é que está indo muito na visão de conspiração e inimigo comum, tá? Eu acho que até a nível de corpo, de copy, você poderia fazer um teste minimamente diferente, tá? Eu acredito que, beleza, talvez se assistir aqui, ele tá indo por essa linha e tudo mais, só que eu acredito que faz sentido até você fazer uns testes de corpo de criativo diferentes, tá? Com ângulos diferentes, com visões diferentes. Não só nessa linha meio conspiração inimigo em comum. De acordo com o registro, a Pfizer faturou mais de 5 bilhões com medicamento que promete retardar o sintoma do Alzheimer, mas não que restauram as próprias memórias perdidas. Antes de morrer, o professor teria deixado na gravação. Nela ele diz: se algo acontecer comigo, não deixe que essa descoberta desapareça. Passei anos pesquisando em Brown, vi com meus próprios olhos o paciente voltando a reconhecer suas famílias. Sina diz que é impossível, mas não é. A solução está algo tão simples que qualquer pessoa pode preparar em casa. Na gravação, ele também afirma que convidou o Dr. Peter Arias, ex-diretor de Hopkins, para revisar os resultados e confirmar os exames. Segundo Arias, o teste mostrava algo que cientificamente raramente vê. O paciente recupera severa de memória, recuperando função cognitiva considerada irreversível, estratégia planejada com a CBS, onde o professor revelaria o passo a passo da mistura foi retirado lá no mesmo dia. Mais uma cópia da apresentação ainda circula. No vídeo ele mostra exatamente como... É igual eu falei no criativo anterior, tá? Eu tô sentindo muito a visão só de urgência da informação do que transformação para a vida da pessoa. Eu acho que isso aqui é importante, tá? É importante você trabalhar isso. Nem que fale mais, nem que estenda o criativo, mas está faltando aqui mais aquela visão da pessoa ver que ela consegue essa transformação, tá? Mais uma cópia da apresentação circula no vídeo, mas exatamente como preparar a mistura de mirtilo em menos de um minuto. Precisa melhorar a pontuação aqui, tá? O teste simples que pode revelar se sua memória já está em risco. E os 3 alimentos consumidos diariamente que aceleram o declínio cognitivo após 60 anos. Segundo ele, vou botar um ponto aqui para você organizar melhor, tá? Segundo ele, mais de 1.000 famílias já teriam visto melhorias surpreendentes após usar essa combinação natural. O vídeo quase desapareceu na internet. Se ele estiver disponível, você pode assistir antes de se remover novamente. Clique enquanto a gente está no ar, porque para quem ama alguém que está perdendo a memória, cada dia faz total diferença, tá? Até uma outra situação, tá? Nível de organização de criativo. Eu prefiro fazer um primeiro CTA, tá? Depois trazer as fascinations, para depois fazer um último CTA mais forte, tá? Então, eu gosto de trabalhar 2 ou 3 CTAs, isso, óbvio, dependendo do tamanho do criativo, beleza? Um CTA ali por volta de 50% a 60% do criativo, depois trazendo mais fascination, ou promessa, ou prova, algo nesse sentido, para que se a pessoa não clicou no primeiro, no segundo ela já está mais convencida a clicar, beleza? Então eu não faço só uma chamada para ação e ao mesmo tempo, uma forma que eu falei, nesses 2 criativos aqui, eles estão pouco
falando, fazendo a pessoa enxergar a vida de antes e a vida de depois dela, e ao mesmo tempo estão muito entrando numa linha conspiracional e estão querendo tirar esse vídeo da internet. Acho que pode ter, tá? Acho que até deve ter, quase com certeza. Mas ao mesmo tempo, não sei se vale explorar muitos nessa linha se você quer fazer variações, beleza? Ver o próximo diabetes aqui. Instrução de edição. Pode seguir o mesmo criativo, legenda branca e amarela, vídeo de referência para edição. Deixa eu ver os vídeos aqui. Best way to slash your A1C? Is it cutting carbs? Nope. Limiting sugar? Nope. Insulin shots? Nope. This slashes your A1C naturally while you... Eu gosto dessa visão desse gancho aqui. Nem sei se ele quis usar o gancho em si ou não. Mas até esse aqui, até deixar uma mensagem para ele. Até essa visão aqui do Hulk ficou interessante. A pessoa achar o que é e ela fala que não. Ela acha que é, não. Ela acha que é, não. Por exemplo, tomar mais insulina, não. Cortar carboidrato, não. Comer pouco açúcar no café da manhã, não. Então, é isso. É trabalhar o que ela está querendo trabalhar naquele vídeo que eu acabei de tocar aqui. O que ele está querendo trabalhar é tirar coisa da cabeça da pessoa, do que ela achava que é, e você falar que não é, e ao mesmo tempo depois você trazer uma nova visão. Porque ela fala, caraca, se não é isso, o que que é? Aí você abre esse loop na cabeça dela e ela precisa fechar esse loop, tá? Aí, Hulk 1. Sou médica há mais de 30 anos, depois de tratar milhares de pacientes diabéticos, descobri a forma de baixar o açúcar no sangue e precisar cortar a carboidrato. Isso aqui é um Hulk nota 6, nota 7, tá? Nada especial, até porque não tá prendendo muita atenção, só você entrar com credibilidade, tá? Eu acredito que você consiga fazer algo mais forte, tá? Hoje sou a única médica capaz de reduzir seu açúcar no sangue sem dieta, sem remédio, sem cortar a carboidrato, enquanto você dorme. Eu acredito que isso aqui não é Hulk, tá? Isso aqui ele pode ser um pedaço do corpo do criativo e ao mesmo tempo o corpo na parte da BSL, tá? Mas começar dessa forma aqui, a pessoa não tá nem aí. Ela quer que fisgue a atenção mais para ela e não você ficar levantando a credibilidade da médica logo na primeira frase, tá? Milhares de pessoas me perguntam todos os dias, doutor, existe uma forma de controlar meu açúcar no sangue de verdade? Isso aqui tá melhor, tá? E até a nível de formato, talvez seria interessante, porque esse aqui cabe uma caixinha de pergunta, tá? Doutor, existe uma forma de controlar meu açúcar de sangue? Ela vai e começa falando dessa forma, entendeu? Acho que faz muito sentido, mas você vê, num formato diferente. Eu já tinha falado da questão de mudança de formato nas outras análises aqui desses criativos de memória, tá? Mas nessas duas visões, para mim, você está falando quase que a mesma coisa, tá? Vangloriando a médica. E, na verdade, não iria nessa forma. Eu iria nessas outras situações aqui, tá? Ou um aviso urgente, ou prova de descoberta prática, história pessoal e identificação, curiosidade com dor emocional, algo mais nesse sentido, tá? De variação de Hulk aqui, beleza? Então, assim, esse aqui foi o melhor que eu vi, tá? O melhor de todos esses criativos que eu vi até agora aqui. Se eu dissesse que existe uma forma de reduzir a ação naturalmente quando você dorme, provavelmente essa está fazendo sucesso para controlar o açúcar de sangue, comendo frango em vez de pizza, brócolis em vez de batata frita, que não em vez de macarrão. Isso aqui, tá? Eu não colocaria dessa forma, mas que pode ser que a pessoa não esteja comendo isso. Tá? Seria melhor, na minha visão, se você colocasse na cabeça da pessoa de que ela já ouviu que ela deve comer certas coisas para poder baixar o nível de açúcar no sangue, ao invés de falar que ela provavelmente já está comendo isso, beleza? Acho que é uma percepção melhor, porque se ela não estiver comendo, você desconecta, você perde ela aqui nessa parte da copy, tá? Então isso talvez ela já ouviu do nutricionista, do médico, ou já procurou na internet, ou já estão falando na internet, algo nesse sentido, tá? Então eu mudaria essa forma. Mas aqui está a verdade que a maioria das pessoas não percebe. O açúcar no sangue ainda pode subir silenciosamente ao longo do dia, mesmo com todas essas escolhas saudáveis. Não é culpa sua. Isso acontece por uma ameaça oculta que afeta pessoas com diabetes tipo 2, conselhos tradicionais simplesmente ignoram. Os clientes chamam isso de empilhamento de açúcar no sangue. Funciona assim, se o corpo deveria eliminar todo o açúcar em uma refeição antes da próxima, mas quando existe resistência à insulina, tá, toda essa explicação aqui, ela não deveria estar no criativo, beleza? Ou não tão profundo quanto está aqui, beleza? Então, você não tem que trazer muita explicação. O criativo, ele precisa trazer nível de curiosidade, instigar a pessoa, querer fazer com que ela queira saber mais, porém sem entregar muito.
Criativo é igual carrinho de fricção. Não sei se vocês brincaram com carrinho de fricção no passado, que é aqueles carrinhos que você dá umas 3 bombadas para frente, quando você larga ele sai disparado. É isso. O criativo faz isso. Ele dá as 3 bombadas no carrinho de fricção para trás. Porque quando ela clica no botão, é como se ela tivesse com aquela pressão da última bombada no carrinho de fricção que você dá para trás, que ela tem que chegar na VSL com muita vontade de querer assistir até o final, beleza? Então, se você revela muita coisa, se você começa a falar muito técnico aqui no criativo, você afasta essa pessoa, tá? Então, além de não criar o nível de conexão que ela precisa para poder instigar a tua mensagem, ficar instigada pela tua mensagem e para sua VSL querendo assistir até o final, beleza? Então, não faz muito sentido aqui no criativo você entrar tão a fundo assim, beleza? Quanto mais isso acontece, maior risco de doença cardíaca, dano nos nervos, insuficiência renal, complicações ainda mais graves. Mas depois de 30 anos tratando milhares de pacientes, a doutora Merit, renomada médica de medicina funcional, descobriu algo revolucionário. Médica capaz de eliminar esse resíduo pegajoso de açúcar, prevenir implemento reduzir a 1C. Milhares de pessoas já estão obtendo resultado impressionante. Uma outra coisa, tá, que eu tô sentindo falta, e agora eu reparei isso melhor, tá faltando meio que um nome chiclete aqui, tá faltando algo único, tá faltando algo que só aqui eu vou ter acesso a essa informação, tá? Igual as pessoas usam truque de alguma coisa, ou hack de alguma coisa, algo que faça com que seja único, beleza? Então, quando você estiver escrevendo uma copy, quando você estiver escrevendo um criativo, você para analisar ele. Isso que eu estou trazendo aqui, isso é único? A pessoa já ouviu antes? Qualquer pessoa poderia escrever dessa forma? Se qualquer pessoa poderia escrever dessa forma, você não está único, beleza? Então tá faltando elementos de unicidade aqui, tá? Elemento de parecer único na mente da pessoa. Ainda mais que esses nichos de diabetes, memória, etc., já estão bem rodados, né, ao longo dos últimos anos. Então, as pessoas já foram expostas a bastante coisa aqui. Então, você precisa criar mais diferenciação, beleza? Larry reduzia 1C de 7.7 para 5.7, conseguiu parar completamente a insulina depois de 15 anos de diabetes. Sherry reduzia o medicamento de 26 comprimidos por dia para apenas 11. Richard, de 81 dias, está na melhor dos últimos 5 anos, melhor de tudo, sem dieta restritiva, sem suplementos caros, sem dolorosas injeções, etc. Isso aqui eu gosto, na visão de trazer rápido resultados de algumas pessoas que tiveram acesso a essa nova solução, beleza? Só que aqui está faltando criar mais unicidade na descoberta dessa solução, tá? Tá faltando parecer mais único, beleza? Isso em 2026, beleza? Talvez essa mensagem de 2022, 2023, ela funcionaria muito bem. A nível de 2026, que essa pessoa ela já foi muito exposta a informações, talvez você precise aprofundar mais isso aqui para parecer mais único, tá? Alimento simples pode eliminar o açúcar com uma na corrente sanguínea, normalização 1C, naturalmente não é um suplemento caro. Alimento comum, provavelmente já tem na sua cozinha. Quando usar na forma correta na refeição, ele ajuda a impedir o incremento perigoso de açúcar, sem contar calorias, sem dieta complicada, Foi assim que ele reduziu. Foi assim que a gente reduziu esse medicamento. Beleza. Eu acho que aqui já não precisa voltar muito na visão do que foi falado aqui antes, tá? Desses depoimentos. Acho que não faz mais sentido, mas ao mesmo tempo ainda estou sentindo falta dessa unicidade, tá? O fato de parecer único. Beleza? Agora milhares de pessoas estão finalmente no controle de seu açúcar no sangue. Tudo que você precisa fazer é assistir ao vídeo gratuito da doutora Marlene, não mais exatamente o que é esse alimento, que ele funciona e etc. Tá? Enfim, essa chamada para ação, mesma coisa. Aqui eu achei mais fraco do que as outras duas, que ele colocou mais elementos do porquê realmente a pessoa precisaria assistir esse vídeo até agora, tá? E ao mesmo tempo, como eu falei, para mim não faz muito sentido você só ter uma chamada para ação, tá? Eu gosto de trabalhar no mínimo 2 ou 3 e na minha percepção daria para colocar mais coisas aqui no criativo, tá? Questão de fascination, alguns outros elementos de prova e tudo mais, até para as pessoas mais céticas, elas passarem por mais persuasão e ao mesmo tempo poder fazer com que aí sim ela queira vir instigada a assistir a sua VSL. Da mesma forma como não faz sentido na sua VSL só ter uma chamada para ação, no criativo aqui é a mesma coisa, tá? Acho que faz sentido ter o primeiro, óbvio que não tão rápido, porque você não persuadiu ela, mas ao mesmo tempo não faz sentido só ter um, tá? Para você
poder depois trabalhar outros elementos do porquê ela não clicou ainda no primeiro quente, tá? E continuar assistindo o seu vídeo, seu criativo, mas ao mesmo tempo trazer mais prova, mais promessa, instigar mais a vida futura da pessoa, do que vai acontecer com ela depois que ela tiver acesso a essa solução, trabalhar mais outros fascinations, para aí sim, depois você colocar a segunda chamada para ação, e quem sabe até botar mais coisa, botar a terceira e etc. Beleza? Então é isso, fiz essa análise aqui, espero que você tenha absorvido um pouco mais de informação, a minha forma de pensar em cada criativo, principalmente nessa visão dos hooks, que faz sentido você trabalhar ângulos diferentes, tá? Para você buscar também falar com fatias diferentes de pessoas no que diz respeito a como ela se comporta a informação, beleza? E é isso.